O complexo de Jonas é um medo ali do sucesso, de ser grandioso, de estar em evidência e também de falhar. Oi, gente, tudo bem? Sabe que você não alcança as suas metas porque você tem medo de consegui-las? Para quem não me conhece, meu nome é Karen Jones, eu sou psicóloga clínica e hoje vou falar com vocês sobre o complexo de Jonas. Jonas é aquele personagem bíblico, aquele que foi engolido pela baleia ou pelo grande peixe, tá lembrado? Quem criou essa analogia, que eu considero muito interessante, foi o psicólogo Abraham Maslow. Maslow dizia que dentro de nós existe um impulso inato, ou seja, que já nasce com a gente, um impulso de conseguir ou de tender irmos em direção ao nosso melhor, às nossas melhores possibilidades, que pode ser entendido como a nossa melhor performance, nosso melhor desempenho, alcance de metas. Para Maslow, nós também possuímos um medo quase que irracional de alcançar essas metas que nós tanto desejamos. Ou seja, queremos alcançar o nosso melhor, mas temos um medo ainda maior que esse melhor se realize. Para exemplificar isso, Maslow resolveu recontar a história de Jonas. Jonas é aquele personagem que fugiu de seu destino. Quem não conhece um pouco a história, eu vou recontar aqui para vocês. É importante dizer que Jonas é um personagem bíblico e que a gente não vai avançar aqui num viés religioso ou em um viés teológico, ok? A Bíblia conta que Jonas foi escolhido para ser o profeta de Deus na cidade de Nínive. Ou seja, ele iria até essa cidade para falar de Deus para toda a população. Jonas, ao invés de ir para Nínive, pegou um barco para Tarsis. Tarsis era uma outra cidade. Deus, muito chateado com Jonas, começou a causar uma tempestade em alto mar. Uma forma ali de representar a sua insatisfação com a decisão final de Jonas. Os marujos do barco descobriram que tinha alguém nesse barco que tinha desobedecido uma vontade divina e que por isso Deus estaria furioso. E o que os marujos fizeram? Pegaram Jonas e jogaram ele em alto mar para que a fúria de Deus cessasse. Não sei se vocês conhecem a história, mas dentro de alto mar, Jonas foi engolido por um grande peixe. E ele ficou no estômago desse grande peixe. Lá dentro, ele orou a Deus e pediu perdão e falou que sim, ele iria para Nínive. Deus aceitou seu pedido de desculpa e liberou Jonas para que ele saísse do estômago do grande peixe e fosse de volta até a terra. Chegando lá, Jonas foi até Nínive e cumpriu o seu chamado, ou seja, o seu destino e propósito. Mas por que Jonas fugiu? Alguns dos motivos de Jonas era que Nínive era uma cidade muito perigosa e ele estava com medo de ir até lá. Ir para Nínive significava que ele ia realizar uma missão significativa, grandiosa. Ele seria porta-voz de ninguém mais, ninguém menos que Deus. Ir para Nínive representava uma mudança total de vida, de roteiro, de destino. Jonas fugiu perante o temor que sentiu no tamanho desse objetivo e propósito. Para Maslow, aquele psicólogo que fez a analogia com Jonas, que ele chama de complexo de Jonas, temeu tornar-se o que poderia ser em seu movimento mais perfeito e em condições de coragem. O que chama a atenção é que Jonas olhou somente para o lado negativo dessa grande missão que Deus deu para ele. Afinal, ele tinha potencial, ele tinha sido escolhido por Deus para representá-lo diante dessa cidade. Ou seja, isso significava que ele era capaz. Mas mesmo assim, Jonas sentiu medo. E essa analogia do complexo de Jonas traz à luz algumas questões que nós vemos na clínica e nas nossas vidas. Podemos perceber sentimentos conflitantes junto com o nosso desejo de avançar e de se desenvolver. Conhece aquela pessoa que está sempre em busca de alcançar o objetivo e nunca consegue? E por que isso acontece? Geralmente nós estamos acostumados a um certo padrão de vida, estilo de vida. Para quem, por exemplo, possui um histórico repleto de limitações, conseguir algo grandioso pode ser intimidador. Sair desse lugar de constante falta e sacrifício para ir para um lugar de abundância e prosperidade. Essa intimidação provoca em nós alguns comportamentos que a gente conhece. A procrastinação é uma delas. A evitação é outra. E, por fim, a fuga da realização, onde o sujeito gera um desempenho muito inferior ao que ele sabe que seria capaz de realizar. Vou citar para vocês alguns motivos que estão por trás disso. Primeiro é o pensamento de menos-valia, onde o sujeito entende que é possível que o sucesso chegue para outras pessoas, mas nunca para ele. Quem sou eu para sonhar com esse objetivo? Acho que eu estou pensando grande demais.
Há também o temor que o sucesso pode gerar nas outras pessoas. Será que meu sucesso vai causar um ressentimento nas pessoas mais próximas de mim? Vou dar um exemplo. Será que meus colegas de trabalho vão aceitar a minha promoção? Será que meus colegas de trabalho não vão ficar ressentidos com o fato de que eu fui escolhido e eles não? Será que eles vão continuar a gostar de mim? Crenças. Algumas pessoas possuem algumas crenças que são bem limitantes. Muitos acreditam que estar em lugar de poder, de sucesso, de prosperidade significa ser arrogante, orgulhoso ou até mesmo egoísta, fazendo quase uma associação ali do sucesso a um poder perverso. Ou seja, será que eu vou deixar de ser humilde se eu aceitar essa vaga? Será que eu vou me tornar uma outra pessoa? Será que eu vou ser mal? É quase como se o sujeito não se visse nesse lugar e não aceitasse que ele pode estar nesse lugar de sucesso. Vou dar um exemplo. Isso não é para mim, isso é muito grande. Ou então, mas eu consegui isso? Eu fazer isso? Não sei. Um outro pensamento que eu considero, inclusive, muito perigoso é que o seu sucesso pode, de certa forma, destruir outras pessoas ou afetar elas. Um exemplo. Será que a minha promoção pode afetar o meu colega de trabalho? Ele estava tão animado para conseguir a vaga e eu que consegui. Será que isso não vai afetar ele? Ou será que um familiar meu não vai ficar ressentido porque com essa idade eu cheguei nesse determinado ponto e ele tentou, mas nunca conseguiu? Será que o meu sucesso vai, de certa forma, fazer mal a alguém? Esses são alguns pensamentos que podem gerar o complexo de Jonas. Ou seja, o complexo de Jonas é um medo ali do sucesso, de ser grandioso, de estar em evidência e também de falhar. Já parou para pensar que não estar num lugar de evidência deixa você também num lugar mais seguro e confortável? Já parou para pensar que quando você está aí no seu lugar, né, e não avança no que você sabe que pode conseguir, é quase como se você não ficasse exposto a um possível fracasso? Ou seja, eu estou levantando aqui algumas perguntas para você analisar se esse é o seu caso. Mas, Karen, o que eu faço para me livrar disso? Ok, você se identificou com o que eu estou falando, com o que eu estou dizendo, e agora você quer se livrar disso o mais rápido possível. Geralmente é a primeira coisa que a pessoa quer fazer quando percebe que está ali um pouco envolvido nesse emaranhado do complexo de Jonas. É quase que uma teia onde o outro tem muito poder e você fica preso ali sem poder sair do lugar. O primeiro passo é você reconhecer que isso é uma verdade, ou seja, eu não consigo avançar porque eu tenho algumas crenças ou alguns pensamentos que me impedem de chegar no meu objetivo final. O outro passo é você pensar a respeito, ou seja, tirar o tempo para pensar sobre o porquê disso, de onde veio isso, será que eu tenho alguma história pregressa de pessoas ficarem chateadas comigo por conta de alguma coisa que eu consegui? Enfim, é algo para você pensar sobre. Cada um tem sua história. Após pensar sobre a sua história, é importante que você fique atento a alguns sinais e algumas reações que você possa ter que te estão impedindo você de conseguir passar naquela prova, de conseguir chegar naquele resultado no exercício que você quer, de conseguir alcançar uma meta, um objetivo que você sabe que pode conseguir, mas por algum motivo você não consegue chegar lá. Uma outra forma é buscar o autoconhecimento. Eu sempre digo para que façam psicoterapia, para que busquem se conhecer através do processo de análise em psicologia, busquem se desenvolver, se conhecer, saber quem você é, saber o que você quer e aonde você precisa ir para chegar nesse seu objetivo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa o seu comentário aqui para eu saber que eu estou gerando valor para você e que de alguma forma eu possa ter ajudado você na sua caminhada. É importante dizer também para você partilhar ou encaminhar para alguém que você acha que vai fazer muito sentido para esse meu amigo. Caminha para ele. Para ter mais conteúdos, psicologia clínica e saúde mental, porque hoje eu falei sobre o complexo de Jonas, mas vou falar sobre outros temas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para que você receba a mensagem de quando entrar um vídeo novo, tá ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.